Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Paixanalítico. O tema do vídeo de hoje é exemplos clínicos da psicanálise como stand-up. Bom, exorto a vocês a consultarem o último vídeo, a psicanálise como stand-up sem roteiro. Agora eu vou falar dos exemplos clínicos, tá? Bom, o primeiro exemplo é... antes disso, eu conto com a compreensão de vocês, tá? São vinhetinhas muito curtas. Não dá para identificar quem são as pessoas, tá? Então, por isso que eu tô trazendo isso aqui a público, né, na internet, disponibilizando para todos para fins didáticos, no sentido de fomentar a democratização da psicanálise, a pluralização do saber psicanalítico, tá bom? Então, para quem levantar uma dúvida em relação a isso, podem ficar tranquilos que inclusive os pacientes me acompanham, inclusive no Instagram, no YouTube, e sabem que eu tô trazendo esses conteúdos, tá bom? Então podem ficar tranquilos em relação a isso. São vinhetinhas que não identificam quem são as pessoas, tá? Bom, vamos lá. O primeiro exemplo é o do pão de queijo virtual. Bom, vocês sabem que a pandemia nos trouxe aí um desafio do atendimento online, né? Eu uso a plataforma Zoom. E na plataforma Zoom nós temos os tais pano de fundo virtuais, né? Nós temos também alguns efeitos, além do pano de fundo, né? Ou do plano de fundo, nós temos aí a possibilidade de colocar adereços, né? Que, vamos dizer assim, óculos, tiaras e coisas assim. Mas nesse caso eu coloquei um pano de fundo. Com qual paciente que eu coloquei um pano de fundo com pães de queijo dentro de um cesto? Com um paciente mineiro, né? Então, como chama isso? Hospitalidade. Isso tá em Ferenczi, isso tá no Derrida, né? Que é uma maneira da gente se conectar com o paciente, trazendo algo para ele se sentir confortável e representado ali, e o paciente se conectar com a gente. Então eu inicio a sessão com um efeito surpresa, né, no Zoom, colocando essa cesta de pão de queijo. Qual que é o objetivo disso? Criar uma situação lúdica, uma situação de envolvimento. E justamente o paciente começou a rir, era uma análise que estava começando, então ela começa aí com o pé direito, instaurando uma transferência de trabalho. Segundo exemplo, o da tiara. Uma paciente que estava querendo falar sobre uma situação sexual, ela estava com vergonha de descrever uma cena sexual para mim, que ela tinha vivido com o namorado, e ela falou: ai Daniel, tô com vergonha de te falar, você é homem, né? E aí o que eu fiz? Ao invés de eu ficar convencendo ela, eu peguei sem ela saber e ativei o filtro de vídeo, né? Não o fundo, mas o filtro, em que eu coloquei uma tiara virtual em mim, bem escalafobética, assim, vermelha, com bolinhas brancas, grande, assim, com 2 laços, né? E falei, a hora que a tiara entrou, eu falei: pronto, virei mulher, pode me contar. E aí ela caiu na gargalhada e começou a me contar a cena, né? Então tudo isso faz parte o quê? De um envolvimento lúdico, de um interjogo lúdico, que eu dizia aí no último vídeo da psicanálise como stand-up sem roteiro. Por que sem roteiro? Porque os stand-ups, muita gente não sabe, eles são feitos previamente. Eles têm roteiro escrito. A pessoa não inventa aquilo na hora. E no caso do psicanalista, ele pode inventar na hora, né? Claro, no caso do pão de queijo, eu posso até pensar antes, né? Acho que semana que vem, a hora que esse paciente vier, eu posso já colocar esse pano de fundo. Aí tudo bem, é uma prévia, né? Mas a maioria das vezes não, é algo que você produz espontaneamente. Esse exemplo da tiara é um deles. Próximo exemplo, uma outra paciente estava bastante deprimida, né? E não estava conseguindo fazer a sessão, me falou que não estava conseguindo nem falar. Bom, aí o que eu tive que fazer? Ir tentando conversar com ela pelo WhatsApp. Às vezes os pacientes estão reclusos, ao invés de eu ficar no meu casulo passivo, eu vou atrás deles, se eles estão deprimidos. Eles precisam de alguém que lute por eles, que acredite neles, que quer estar com eles. Então, o que eu fiz? Eu escrevi para ela: bom,
eu acho que é importante você ter a sessão de hoje. Mas a gente pode fazer o seguinte, um show de mímica. Ninguém produz nenhuma palavra. Aí ela começou a rir cair na gargalhada, né, no WhatsApp, e aceitou, falou assim, não, diante desse show de mímica, em função da sua proposta, eu prefiro é falar mesmo. Aí essa brincadeira quebrou o ritmo tanatológico mórbido em que ela se encontrava, ela aceitou fazer a sessão, e depois nós falamos normalmente. Então eu, através de uma libido analítica, injeto o meu entusiasmo de maneira surpresiva para provocar movimento de vida. O próximo exemplo, uma outra paciente diz que também não consegue falar ao telefone, está muito mal. Ela diz que vai fazer uma cirurgia de cabeça para tirar um tumor. O tumor é bem pequeno, superficial, mas ela precisa tirar um tumor benigno e está em dúvida se esse procedimento vai ser feito com cirurgia aberta ou por um tipo de uma laparoscopia. Aí, como é uma paciente também que a gente construiu já uma atmosfera xistosa, ela vem de processos, inclusive, lacanianos que não deram certo, né, que deixaram ela numa posição de abandono, e justamente eu trago para ela essa questão da vitalidade na análise, é muito importante eu fazer esse trabalho de holding, de acompanhamento, né, hospitaleiro, né, com ela. Aí eu digo para ela, olha, se eu tivesse nessa sua situação diante desses médicos, eu não perderia a oportunidade de fazer uma piadinha. Aí ela pergunta qual. Eu perguntaria para o médico se já que ele vai mexer na minha cabeça, por exemplo, ou na sua, se não daria para ele soltar uns parafusos a mais. Ao invés de apertar os parafusos, de soltar. Que justamente a loucura, né, é o que faz a gente produzir e não apertar o parafuso para a gente ser normal, né? Aí ela cai numa gargalhada também pelo WhatsApp e diz: ainda bem que eu tenho você, Daniel. Boa ideia, eu vou falar isso para o médico. Então, esses foram 4 exemplos do que eu considero um interjogo lúdico na análise, baseado aí em grande parte em Ferenczi e Winnicott, baseado aí nessa interação espontânea e viva, criativa entre analista e analisando. Então, foi o pão de queijo, a tiara, o show de mímica e os parafusos na cabeça. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.